A órbita da Terra tem ficado poluída cada vez mais, com o crescente número de objetos lançados e o surgimento dos detritos espaciais sem qualquer rastreio. Não é muito incomum satélites e estações espaciais terem que desviar em órbita de possíveis detritos viajando a milhares de quilômetros por hora. Na pior das hipóteses, uma colisão pode danificar completamente um satélite e pôr em risco a vida dos astronautas que trabalham longe da superfície. Durante as estadias dos astronautas no espaço, filmagens de objetos misteriosos em órbita já foram feitas e revelam como nossa órbita está cada vez mais poluída. No vídeo de hoje vamos conhecer a filmagem real de um objeto perdido no espaço. Observar as imagens registradas da Terra a partir do espaço revela a imensidão da nossa órbita. Apesar de ser gigantesca, ela ainda não é páreo para a quantidade de satélites que já colocamos em órbita desde o início da exploração espacial. Provavelmente estamos falando de alguns milhares de satélites em órbita, mas calcula-se a existência de milhões de detritos avulsos. Além de poluir a órbita terrestre, satélites inativos e estágios de foguetes deixados para trás se tornam verdadeiras bombas relógio, não necessariamente porque vão explodir no espaço, mas porque podem colidir entre si e desencadear catástrofes de proporções impressionantes. Isso ocorre porque milhares de fragmentos podem ser espalhados pela órbita terrestre, e muitos deles, se deslocando a velocidades mais do que supersônicas, possuem um alto poder destrutivo em caso de impacto. Um exemplo crítico seria uma colisão com a Estação Espacial Internacional, onde temos astronautas vivendo dentro. Bom, primeiramente não é uma tarefa fácil, existem projetos voltados para a limpeza da órbita, mas a verdade é que há protocolos a serem seguidos quando um satélite atinge o fim de sua vida útil, embora nem sempre esses protocolos sejam possíveis de serem cumpridos. Quando um satélite se torna um lixo espacial, ele não pode mais passar pelo que chamamos de correção orbital. Curiosamente, as opções do proprietário do equipamento, seja uma empresa privada ou agência espacial governamental, variam conforme a altitude da órbita ocupada. Para satélites em órbitas elevadas, como a geoestacionária, que se encontra a cerca de 36 mil quilômetros acima da Terra, não é viável aproximá-los para queimar na atmosfera. Portanto, esses satélites são redirecionados para o que é conhecido como órbita cemitério, uma região adjacente às órbitas de satélites ativos, mas suficientemente distante para evitar problemas a curto prazo. Os operadores podem programar sua reentrada controlada. Dessa forma, o satélite é consumido na reentrada atmosférica. No entanto, os números estimados ainda são assustadores. Desde o início da era espacial em 1957, foram realizados cerca de 6.740 lançamentos de foguetes conhecidos, excluindo aqueles que falharam. Esses lançamentos colocaram aproximadamente 19.590 satélites em órbita ao redor da Terra. Atualmente, cerca de 13.230 desses satélites ainda estão no espaço, sendo que aproximadamente 10.200 continuam em pleno funcionamento. Além desses satélites, há uma quantidade expressiva de objetos em forma de detritos, somando cerca de 36.860 itens rastreados pelas redes de vigilância espacial. Esses dados, atualizados agora em 2024 pela Agência Espacial Europeia, indicam que houve mais de 650 fragmentações causadas por colisões. O peso total de todos esses objetos em órbita ultrapassa cerca de 13 mil toneladas, embora nem todos sejam rastreados e catalogados, o que pode fazer com que esses números variem significativamente. Com base nos modelos estatísticos, estima-se que existam cerca de 40.500 detritos espaciais com tamanho superior a 10 centímetros, além de 1.100.000 detritos com tamanho entre 1 cm e 10 cm, e impressionantes 130 milhões de detritos com dimensões entre 1 mm e 1 cm. Há quem teorize que chegará um momento no futuro não tão distante que será impossível sair da Terra sem colidir com algum satélite ou lixo espacial. As provas de uma órbita em acréscimo de objetos são as filmagens obtidas no espaço.
O vídeo capturado a bordo da Estação Espacial Internacional ilustra bem os desafios de um espaço orbital cada vez mais lotado. Durante uma rotina comum, um astronauta da NASA avistou um objeto flutuando próximo à estação, o que prontamente chamou logo a atenção de todos ali. Esse tipo de evento não é tão incomum, considerando a quantidade crescente de detritos espaciais e peças perdidas que orbitam a Terra. A movimentação foi registrada em vídeo e de início parecia um objeto não identificado, o que despertou a curiosidade tanto da equipe a bordo quanto dos controladores em solo. Depois das análises mais detalhadas, as autoridades russas que monitoram os sistemas da estação identificaram o objeto como uma simples cobertura de antena que se desprendeu do módulo de serviço Zvezda, instalado na própria estação espacial. Essa antena é usada em operações de aproximação e acoplagem de naves de cargas automatizadas, sendo portanto uma peça pequena, mas essencial ali. A falta dela não representava perigo imediato à estação, mas o incidente destacou como um acúmulo de pequenos fragmentos pode se transformar em um problema sério para operações futuras. Ainda que esse objeto não representasse um risco de colisão com a estação, ele automaticamente passou a fazer parte do que chamamos de lixo espacial, aumentando o número de peças em órbita. Cada novo fragmento perdido como esse aumenta as chances de colisão, especialmente em regiões mais movimentadas da órbita terrestre. É por isso que os controladores e engenheiros continuam a monitorar rigorosamente a posição e o estado de cada parte da estação, buscando manter a segurança dos equipamentos e dos astronautas. Esse vídeo serve como um lembrete visual do desafio crescente que a humanidade enfrenta para manter a segurança no espaço, cada vez mais lotado de fragmentos. Tal objeto, que certamente segue em órbita até hoje, é um exemplo do que está se tornando o que chamamos de Síndrome de Kessler, proposta por um ex-cientista da NASA. Segundo essa teoria, se os lançamentos espaciais seguirem sem controle adequado, a quantidade de objetos em órbita como satélites e detritos espaciais vai crescer tanto que poderá se tornar impossível sair da Terra sem enfrentar riscos de colisão. Kessler previu que à medida que o número de satélites aumenta, as colisões espaciais se tornam mais frequentes, gerando um anel de lixo em órbita. A síndrome de Kessler sugere que cada impacto entre objetos em órbita pode gerar dezenas de novos fragmentos, formando um efeito em cascata. Bom, já que os números de detritos nunca caem e só aumentam, o que veremos no futuro é sim uma órbita muito poluída. Basta observar o céu poucas horas depois do pôr do sol e você verá como centenas desses satélites passam entre as estrelas. Esse vídeo registrado é um lembrete claro de que o espaço ao redor da Terra não é tão grande assim. Sem qualquer controle, a teoria de Kessler pode se tornar uma realidade, tornando o espaço cada vez mais perigoso e intransitável para futuras missões. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!